conversando sobre o ajudar, o fazer a diferença na vida de uma pessoa. Sim. E sempre foi isso que eu busquei, né? Não só me suprir financeiramente, não só me suprir os meus desejos, mas o que eu poderia fazer de retornar para a comunidade, o que eu poderia fazer para ajudar o outro. Porque o ajudar o outro, pelo menos para mim, na minha percepção, você dorme tão, assim, tão prazeroso, é um prazer tão grande, imensurável. Este podcast é patrocinado pela BRZ Insurance. Sejam bem-vindos para mais um episódio do Imigrante Rico Podcast com seu host, Thiago Prado. Aqui bate um papo cabeça com imigrantes que conquistaram sucesso na terra do Tio Sam. Você quer saber quais os fatores que os levaram a ter esse sucesso? Assiste tudo então, porque eles estão dispostos a compartilhar a trilha deles com vocês, ensinando os segredos dos caminhos que passaram. Hoje vai rolar de tudo aqui, sem filtro, como atingir o sonho através de muito esforço, dedicação, preparação, suor, sangue e um pouquinho de sorte. E hoje eu estou aqui com a Lorena Rocha, natural de Goiânia, do Conjunto Riviera. Gente, do Conjunto Riviera. Quadra o quê? Ai, meu Deus, lá vou eu, esse endereço que eu nunca vou esquecer. Eu sou da Rua 10, quadra 20, lote 3, Conjunto Riviera. Aí sim, lá da melhor pamonha de Goiânia. Bem-vinda, viu? Obrigada. Nossa, quando eu penso em pamonharia, eu penso no Riviera. Ai, quando eu penso pamonha e piqui, eu penso no Riviera. Ô, lugar bom. E aquela feirinha que vocês têm ali? Ai, meu Deus, aquela feira. Ai, me deu até uma nostalgia. Tem uma torta ali, gente, pra vocês que não conhecem, que é dois goianos. O último episódio foi Goiânia, esse aqui é Goiânia também. Então é Sete hoje, Goiânia. hoje E eu prometo que não tem viés, porque não fui eu que agendei. A gente se conheceu hoje, né? Foi, isso é então, verdade. Tipo assim, a culpa não é minha, a culpa é dos mineiros que colocou os goianos juntos. Isso. Perfeito, isso. então tá liberado. Mas tem uma torta naquela feirinha de vocês ali que eu vou falar pra você, viu? Eu vou lá pra comer vaca atolada e depois uma floresta negra. Ai, em Floresta Negra. Não, hoje essa conversa nossa deu até fome. Rapaz, o negócio é bom. Né? É. Mas hoje aqui nós vamos falar do seu crescimento, de como que você chegou aqui, de onde você veio, para onde você está indo. Eu quero realmente conhecer a Lorena Rocha. Te sigo na mídia social, passei você para produção. Achei muito interessante o trabalho que você está fazendo. Você é evidência do que é possível aqui, né? O crescimento da população brasileira, o desenvolvimento da população brasileira. Porque há 20 anos atrás a gente vinha para cá e pensava, cara, meu futuro é simplesmente trabalho braçal, mão de obra. Verdade. E é muito bom isso também, é essencial, é fundamental, a gente precisa do carpinteiro. Para mim, o carpinteiro, ele é artista, sabia? Que é arte, a fineza daquilo. Eletricista, cara, é o futuro, não tem gente o suficiente. Encanador, não tem como terceirizar para a Índia. Só que também a gente precisa de ter uma evolução da população brasileira, a gente precisa de mais brasileiros eleitos, igual vocês tiveram em Brockton, né? Isso, tivemos a Rita Mendes. Igual a gente teve aqui também a Priscila, igual a gente teve o Danilo. Então já são 3 deputados brasileiros em menos de 5 anos. Há 5 anos atrás a gente não tinha nenhum. É um crescimento bom, né? Bom. E aí a gente tem profissionais igual você, igual eu falei mais cedo também do Dr. Nardi, que eu quero te apresentar depois, que é um cara sensacional, psiquiatra, cabeça da divisão lá em Rhode Island, e você na área de psicologia, né? Conta pra mim, você nasceu em Goiânia mesmo? Nasci em Goiânia, no Hospital Santa Helena. Que isso. Roots. Isso. Raiz. Isso. Ruth. E aí o umbigo foi enterrado onde? Na Rua 10, quadra 20, lote 3. Eita, até vocês vão saber desse endereço, gente. Umbigo... Aí quando você... Eu sou confuso. Quando a pessoa pergunta, você é da onde? Eu fico perdido. Eu sei se já é raiz mesmo. O umbigo tá enterrado ali. O umbigo tá enterrado. Então é lá que eu sou de lá. Isso. Boa. Eu tenho que voltar e comprar essa casa, porque essa casa foi vendida sem eu saber que eu já estava morando nos Estados Unidos, mas se eu soubesse, eu teria comprado, né? Pra desenterrar meu umbigo. Ô, história, viu? E aí, você cresceu lá até que idade? Não, aí eu cresci no Conjunto Riviera até meus 15 anos, né? Com a avó, aquela família grande. Minha avó teve 11 filhos, aquela casa tumultuada, com todos os meus tios, né? Comendo pamonha lá na esquina, indo na feirinha comer torta. Essa história que você já deve conhecer também, né? Mas aí fui morar em outros bairros em Goiânia e terminei minha escola. Comecei a estudar no Salgado, conheço a faculdade de Salgado de Oliveira. Passei para Direito. Comecei a cursar Direito. A minha mãe falou assim, gente,
quero ir para os Estados Unidos. Eu falei, como assim, mãe? Foi sua mãe que teve a ideia de vir pra cá? Foi, Ela conheceu o mineiro? Não. Como é que teve a ideia? Terminou o relacionamento. Terminou com meu padrasto. Entendi. Coração quebrado. Vamos atravessar o oceano, né? Pra se livrar da traste. Ela não quis virar Marília Mendonça, não arrumou nenhuma amiga. Ela não arrumou nenhuma amiga, porque em Goiás é assim, né? Coração quebrado. Vira sertanejo. E assim, levou um chifre e a gente faz dupla sertaneja. Minha mãe não achou nenhuma amiga pra fazer uma dupla, ela veio pros Estados Unidos. Aí arrastou a filha com ela. Aí eu falei, mãe, como assim? Aí ela falou, não, vamos, você passa um ano, aprende inglês, tranca sua matrícula aí e vambora. Aí veio eu e a minha mãe, né? Pegamos nosso visto de turista. Na verdade, até o visto ela conseguiu, porque eu tinha passado na faculdade. Ela falou na entrevista lá, minha filha passou, vou dar uma passagem para Disney e vamos viajar e tal, aquela mentira básica. E aí viemos, eu e minha mãe. Chegamos, por sinal, hoje está fazendo 24 anos. Eu olhei no calendário, eu nem acreditei. Eu falei, gente, hoje, especificamente, no dia 30 de maio de 1999, eu pisei os pés aqui. Você meteu o pé na estrada. Não, eu cheguei aqui. Foi o dia que eu cheguei nos Estados Unidos. Vocês foram pra onde? Qual foi a primeira cidade que vocês foram? Aí nós chegamos, cheguei em Nova York, mas assim, nosso ponto de chegada foi em Lowell. Eu tinha uma tia, não tem, né? A irmã da minha mãe, que morava em Lowell, que nos recebeu. Então, nós chegamos na casa dela, eu lembro como se fosse hoje. Nós chegamos na casa dela 10 horas da manhã, ela colocou as minhas malas no chão e meu tio falou assim, hoje eu vou conseguir um dia off. Aí eu falei assim, como assim? Ele falou assim, desde que nós chegamos aqui, ele tinha um ano mais ou menos que eles estavam aqui, ele não tirava dia de folga. Raiz, ralava todo dia. Ralava todo dia. Aí ele falou assim, vou levar a Lorena para trabalhar no meu lugar. Aí pensa, a Lorena que estava no Brasil, fazendo faculdade, aquela vidinha básica, né, lá em Goiânia. Vida boa. A vida boa. Cheguei aqui, meu tio me pegou no mesmo dia, como se diz, mal tomei um banho, assim, mal me troquei de roupa, me levou para o restaurante que ele trabalhava. Que isso. Aí virou para mim e falou assim, Lorena, vou te apresentar a Dish. Você foi pra Dish? Foi pra Dish. Aí eu falei, Dish? Como se diz, né? Que é isso? Aí ele falou assim, se chama dishwasher, sua melhor amiga. Aí eu falei assim, Ti, mas o que é isso? Ele falou assim, pensa numa lava-louça. A gente lá não tem nem costume com lava-louça, né? Que lavava tudo na mão. Pensa numa máquina de lavar louça, só que ela é maior e você vai lavar os pratos do restaurante. Aí ele não me deu tempo assim nem de falar, perguntar. Ele já virou as costas e me largou lá. Assim. Credo. Assim. E aí foi seu primeiro trabalho na terra do tio Sam, foi a Dish. Foi meu primeiro dia. E você ganhava quanto? Não, então, aí... Você ganhou alguma coisa ou você foi só pela experiência mesmo? Não. A dona do restaurante, porque assim, por sinal eu trabalhei direitinho, com medo, né? E não conhecia ninguém, não conversava com ninguém, não sabia falar inglês, e naquele corre-corre do restaurante ali o dia inteiro. No final do dia, a dona do restaurante me entregou uma nota de $100. Que isso! Já chegou com Benjamin Franklin. Benjamin Franklin. Aí, aquela coisa assim, eu assustada pelo tanto que eu trabalhei, porque eu nunca tinha trabalhado tanto, em tantas horas. Mas a Dish não parou. Não, aquele restaurante assim, foi assim, prato e comida, splash na minha cara, e aquela coisa, e eu querendo chorar. Você tava aqui com 18 para 19? 18 para 19. Aí você lembrou lá da sinuca da Salgado, falou, meu Deus, que lembrei da sinuca da Salgado, lembrei do barzinho, lembrei da pamonha, lembrei do piqui, eu falei, que merda que eu me meti. Mas aí eu só pensei assim, ok, quando ela me entregou aquela nota de $100, eu só pensava assim, eu vou ficar rica. Porque eu trabalhei um dia, assim, há 20 anos atrás, 24, né? Não, mas $100 era muito dinheiro. Era muito dinheiro. Ela te incentivou com o Benjamin eu acho que ela, sei lá, não sei se ela ficou com dó, eu não sei, porque eu acho que não era isso que eles pagavam o dia de serviço. Então eu acho mas você deu pauleiro e ela sabia que você tinha recém-chegado, Eu acho que foi igual você falou, um incentivo. Ou talvez ela pensou, vou dar 100zinho pra ela, que eu amarro o pé dela. Eu amarro o pé dela aqui na... Não, mas pior que ela me amarrou mesmo. Eu continuei trabalhando, só que como eu era novinha, a gente acaba aprendendo rapidinho. Eu logo de dicha passei pra prep, já fiquei lá na frente ajudando a arrumar de base, ajudando. Eu fiquei nesse restaurante bastante tempo, porque aí meu tio já trabalhava lá, já sabia conversar. E você tinha trabalhado no restaurante no Brasil antes? Nunca! Nem trabalhava. Porque a gente no Brasil, 18 anos, tipo assim, minha mãe foi pobre e tudo, mas assim... Mas Não, mas a classe trabalhadora. A gente fala que é quebrada, Riviera é tipo assim, eu sou do Novo Mundo, é quebrada também. Então, assim, você trabalha. Trabalhava em lojinha, trabalhava coisinhas assim, nada... Eu quero parar aqui agora, quero entrar num negócio interessantíssimo, tá?
Você sempre teve esse senso de urgência desde pequena? Sempre. Desembolada? Sempre, sempre. Se eu te contar cada história, como eu disse, minha filha foi fazendo uma lista pra mim do que eu deveria falar. Porque sempre teve esses desembolos, sempre. Qual que é o nome da sua filha? Gabriela Rocha. Gabriela Rocha, obrigado por ter ajudado a Mami a se preparar a lista, porque hoje aqui ela vai contar tudo. Ela falou, mãe, tem algumas histórias que são inéditas. Porque assim, quando a gente senta em família, vira quase um show de comédia. Eu falei, eu deveria fazer um stand-up e contar as histórias. Ó, cuidado quando você fala essas coisas, porque a gente cai no pau. Jacaré Banguela, você fez eu fazer isso. Não, sério. Um dia eu tava escrevendo as piadas pro Jacaré Banguela, encontrei com ele. Jacaré é um cara sensacional, é amigo do Rodrigo Vilela, né? Daí, e aí ele virou e falou assim, não, não quero essas piadas não, cara. Vai lá e faz. E eu falei, não, mas peraí, como assim vai lá e faz? E aí eu falei, não vou não. E aí, depois de ter tomado algumas, os caras me convenceram. Falou, não, eu vou. Então, eu abro o show pra você de stand-up. Lá em Framingham. No outro dia, minha cara tava no flyer. Porque você fez tanto sucesso que virou, né? Não, mas eu não fiz sucesso não, filho. Eu só concordei. Eu tinha tomado algumas cervejas, concordei. Os caras me colocou no flyer pra fazer stand-up. Aí, além de ser empreendedor... Além de ter o podcast, além de ter as coisas que tem... Não, mas você sabe aquele outro rapaz de Goiânia, o Jack Vanier? O Jack Vanier. Porque foi assim, ele veio pra cá pra trabalhar e acabou virando... Não, subi no palco pra fazer stand-up, nunca tive tanta dor de barriga na minha vida igual aquele dia. Fiz a pesquisa das melhores que tinha, e no final não foi tão ruim. Das minhas piadas, porque você sabe que contar história... Você tem que ter um senso, né? Tem que... Não, é o timing. É o timing. É estudo psicológico. Isso. Reação do público. E você tem que saber quando você reagir e você conhecer o público. E uma das piadas que eu fiz, eu assumi que ia ter muito mineiro na plateia, porque aqui em Boa só tem mineiro. Só que o público do Jacaré Banguela é da Jovem Pan, não tinha mineiro. Ai, meu Deus. E foi a única piada que não deu bom. Certo. Não deu certo. Enfim, mas é uma longa história. Esse vídeo rola em algum lugar aí. No final, tive fã que pediu pra tirar foto ainda. Eu falei, até que não foi ruim, né? Não foi das piores, não. Então, cuidado. Cuidado, que uma hora você sobe no palco pra contar piada. Não, mas são tantas histórias, assim, igual você falando assim, que sempre a gente vai emendando uma coisa na outra, né? Então, a nossa chegada foi assim. Foi meio a apresentação à Dish. E eu pensando que ia ficar rica fazendo Dish, né? Que esse seria o nosso destino. Porque eu acho que a maioria das pessoas que chegam aqui, eles chegam com esse intuito. O que tem para me fazer, eu sou limitada a isso. É isso que me limita a fazer algum trabalho braçal. São esses trabalhos alheios. Não que eles sejam menos valorizados do que o que eu faço ou o que você faz. Mas eu acho que você não tem que colocar limite nos seus sonhos. E eu acho que foi isso que me rege e me regiu. Sei lá, acho que eu perdi até como é que eu falo. Não. Que veio comigo nesses anos, né? Foi um bloqueio, né? E aí a pergunta que eu te faço é o seguinte. Então, se você sempre foi desembolada desse jeito, quando você caiu na dicha, você já tinha as manhas? Ou você desenvolveu um senso de urgência no restaurante? Não, se eu te falar que, assim, aquele dia meu no restaurante, por não falar inglês e por ter sido solta lá, né? Você chegou num país que você não conhece, te soltam ali, igual eu te falei, eu não sabia nem como pedir uma comida, né? Ele só falou comigo assim, ficou 10 minutos assim, ficou tão emocionado que ele ia ter um dia de folga, que me largou. E aí, era muito nos gestos, assim, eu falava, comida, e fazia assim, e sabe, aquelas coisas que a gente... Mas brasileiro faz. Isso! A minha esposa é grega, né? E eu cheguei em Atenas um dia, a gente foi pra um bar, e aí os gregos lá, tipo, como se fosse lá um bar mesmo, e aí a galera tentando pegar bebida, e ninguém conseguia aquela fila. E aí eu falei, pô, sou brasileiro, mano. Dei aquela assoviada, apontei, pum, lá. O cara me trouxe a garrafa. E a galera trouxe a garrafa, eu passei o cartão. Aí os gregos, que são amigos da minha esposa, ficou olhando, ficou assim... Ele não sabe falar um A. Conseguiu pegar a garrafa na frente de todo mundo, como é que resolveu? Só na confiança no olhar. Falei, pá... Vou te contar, pulando lá na frente, saindo da dishwasher, chegando lá na frente do desembolar, eu fui à escola, né? Igual eu te falei, vamos pular várias etapas aí, chegar lá na frente. Vai voltar depois. Eu fui trabalhar de intérprete médico. Sim. Aí eu fiz o curso tal, também ali lá no Cambridge College, e de Medical Interpreter para português e tal. Registrei numa agência para trabalhar.
E a primeira vez que me chamaram era para espanhol. Aí eu falei para a moça, não, mas meu curso é para português. Ela pegou e falou assim, não, mas está aqui no seu currículo que você fala espanhol. E realmente eu aprendi espanhol primeiro que o inglês. Uau. Porque quando eu cheguei eu tive que ir para a escola. Mas assim, é aquele espanhol falado da rua. Sim. Eu não fui à escola, não fiz um curso médico de espanhol. Mas a mulher me chamou e eu queria o emprego. Aí ela falou assim, não, você pode ir, tal, né? Aí cheguei lá, o médico pegou e era até para uma pessoa que teve um acidente de trabalho, era um hispano, coitado lá, que acho que caiu de uma escada, de um telhado lá, né? Aí o médico virava para ele e falava assim, fala para ele pegar e come here. Aí eu virava assim, eu falava, quando a gente conversava lá na escola, não tinha muito esse come here, não. Aí eu falava pro hispanito assim, olhava para ele e falava assim, amigo, vena, ándale. Aí ele olhava para mim assim, eu acho que ele pensava, que merda de intérprete é essa? Aí ele vinha. Aí tá, né? Aí ficou a gente naquela conversa que o termos médico mesmo não saía nada. Só no embromation. Aí, minha segunda paciente do dia, nada de vinho português, era outro espanhol. E a mulher estava grávida. Aí chegou a técnica, e a mulher já devia estar assim, sei lá, uns 5, 6 meses de gravidez. Veio a técnica para o ultrassom e virou para a mulher e perguntou assim, ela sabe o que ela vai ter? Like, she knows what she's having? Aí eu peguei e virei para a hispana e falei, isso também, quando eu estava lá na high school, lá, sei lá, tantos anos atrás também, a gente não conversava do que a pessoa, porque meus amigos da escola nenhum estava grávida. Nem tava. Aí a mulher virou para mim e falou assim, pergunta para ela se ela vai ter. Aí eu virei para a mulher e falei, tá tendo um ninha, barão? Aí ela falou assim, não, uma hembra. Eu olhei e eu falei, que será que é a hembra? Aí, isso era a intérprete, né? Pensa como é que... Que desgrama de hembra é esse? Aí eu virei só pra mulher e falei assim, não, vamos fazer o ultrassom que você descobre. Eu acho que ela não quer saber o que ela vai ter, não. Então, assim, sempre nas minhas... Sim. Era sempre nessas embromation, assim. E assim foi indo. Porque aí depois me deu a oportunidade de chegar em casa e pesquisar e falar, né? Talvez no dialeto, conversa daquela maneira, né? Então, assim, tudo pra mim foi um aprendizado, mas tudo... correndo atrás. Não, bom demais da conta. E é isso aí que é o desembolado, né? Mas aí, voltando. Aí você ficou nesse restaurante quanto tempo? Eu fiquei alguns meses nesse restaurante. Porque, como eu te falei, eu não vim pra cá pra ser dishwasher. Eu não vim pra cá... mesmo eu queria aprender inglês. E nada de errado. E ali não tava. Tava me limitando mesmo, Sim. assim, sabe? O que eu tava fazendo. E não era pra mim. Aí eu saí desse restaurante... fui trabalhar numa fábrica de peças de computador. Porque aí eu lidava mais com o americano, praticava um pouco mais o inglês. Aí a minha irmã pequena veio para cá. Quando a minha mãe foi registrar ela na escola, a mulher que não falava muito inglês, que falava um pouco de espanhol, falou para minha mãe que eu tinha que estar na escola também. Porque até então a minha tia falou que eu não tinha que ir para a escola, que a minha escola era lá no Brasil. Sim. Que eu tinha só mesmo que trabalhar, arrumar esses monte de emprego e trabalhar. Você estava com quantos anos? 18. 18. É. Boa. Aí, no entendimento da minha mãe, eu tinha que ir pra high school, porque senão eu ia ter problema com a polícia. Foi isso que a minha mãe entendeu. Minha mãe foi e me colocou na high school. Melhor coisa que ela fez. Foi a melhor coisa que ela fez. Mas naquele momento, não era o que eu queria. Porque eu queria juntar um dinheiro e ir embora pra voltar pra minha faculdade, que eu tinha trancado. Queria voltar lá pra Salgado, né? Pra farra, pra vida boa, pra vida boa do Brasil. Boa. Mamãe morando aqui, mandando uns dólares aqui, outra lá. Não era isso. Mas aí, como se diz, quase que obrigada, eu fui para high school. E fiquei na high school de Nashua, New Hampshire, por 6 meses. Você estava em Nashua, New Hampshire? Porque aí a minha mãe não deu certo com a minha tia, a gente mudou para Nashua, New Hampshire. É normal, né? A gente chega aqui, muita gente numa casa só. Quantas pessoas que tinha na casa quando você chegou? Quando eu cheguei, eram 8 pessoas na casa, mais a minha tia, o esposo e 2 crianças pequenas. E a gente morava, a minha tia arrumou pra gente, sabe aquele quarto que é onde coloca as máquinas de lavar e de secar? Sim, não, o negócio é pauleira. A minha tia colocou um colchão ali dormia eu e minha mãe. E quando nós chegamos, o lençol, o colchão e as roupas de cama que a minha tia comprou pra nós já estava pregada a conta na geladeira pra gente pagar. Não, é pauleira. Então, assim... O povo aqui na época que era sangue no olho. E a gente trabalhava muito, e corria muito, e vivia muito mal, ficava muito mal. Então, não deu certo. Correria. Correria. Na época da Salgado, você ficava lá na Praça do Cruzeiro, lá? Ficava. Nos barzinhos. Vidinha Hoje em dia boa, tem né? favo de mel lá do lado, você sabe, né?
Ai, nem gosto Você de ir não tem nesses visto, lugares, não, nem gosto, dá até tristeza. Não, é. Da vida que eu não carreguei, né? Aquela vida que você não teve ainda, essa Na vida que eu geração não de hoje em tive. dia. Isso. Mas aí tá, aí não deu certo, vocês foram pra Nashua, New Hampshire. E aí Foi quando outra eu conheci, melhor coisa que te aconteceu, sabia? Foi onde eu conheci meu marido. E foi uma das melhores coisas que te aconteceu. Eu consigo já perceber, porque, gente, um dos fatores que leva o imigrante a ter sucesso na terra do tio Sam é a integração cultural. O que é integração cultural? Não é assimilação. É o momento que você traz o que tem de melhor no Brasil e absorver o que tem de melhor nos Estados Unidos. No momento que você foi para Nashua, New Hampshire, começou a acontecer isso. Conta pro pessoal como que foi essa fusão. Essa fusão de goianês com... Na verdade, não é nem tanto que ela é roça também, né? É. Então, mas assim, pra mim foi bom, porque lá eu convivia muito mais com mais americanos, igual você falou. E aí tem uma história muito engraçada quando eu estava nessa escola, porque lá era aquele inverno, se aqui é frio, New Hampshire é muito mais frio. E a gente saiu da casa da minha tia, fomos morar lá, e muito frio, eu reclamei com a minha mãe, porque corria de um trabalho para outro, ainda tinha que ir para a high school, tinha que ir para o ponto de ônibus, pegar ônibus. E eu falei para minha mãe que eu estava passando muito frio, porque a gente chegou do Brasil, não tinha agasalho suficiente. Uma amiga da minha mãe levou ela na Goodwill para comprar casacos, né? Que era onde a gente fazia, os brasileiros faziam shopping. E a minha mãe chegou lá e achou um... Sabe aqueles que você vai esquiar? Que fica só a carinha para fora, assim? Você zipa tudo, assim? sim, Minha o mãe... suit todo. Isso. A minha mãe comprou um desse para mim ir para a escola. Não, mas o negócio ali é punk, né? Foi. Aí minha mãe chegou em casa e falou, você não vai passar frio para ir para a escola mais. E aí eu vesti esse suit e fui pro ponto de ônibus, andando parecendo assim que eu ia para a NASA, sabe? Com aquele suit no ponto de ônibus para ir para a escola. Passei um dia suando igual tampa de chaleira. Loucura. Aquilo ali é pauleira, né? Porque quando você para e pensa... Não, assim, as coisas que a gente passava, assim, que a gente... Para chegar até onde a gente chegou, não é fácil. Não é fácil, não. Qual que foi a melhor experiência que você teve lá em Nashua, na high school? Você ficou na high school o quê? Um ano? Não cheguei a ficar um ano, não. Porque quando vieram os meus documentos do Brasil... eles viram que eu já tinha terminado, né? Já tinha concluído, que não tinha realmente... O que a gente tentou explicar todo esse tempo, que eu não tinha necessidade de estar na high school. Aí eles me encaminharam para fazer community college. Mas aí não tinha documentação e trabalho, aí já não era uma coisa obrigatória. Eu fui atrasando essa coisa de ir para o college. Mas eu fiquei uns 6 meses na escola. Com 6 meses, mas ajudou bastante com o seu inglês. Nossa, demais! Porque... Por mais que a gente ficava em classes de Excel, a gente tinha que ficar... É um período que você fica muito grande na escola. Então, você aprende na marra. Aprende na marra. É outro fator que eu falo para você, pai, para você, mãe, para você que acompanha a gente, que já está aqui, tá? Quando você pensa de cidade para morar, você às vezes considera uma cidade que tem uma concentração muito grande de brasileiro pela conveniência da língua. Automaticamente, quando você toma essa decisão, você está fazendo um sacrifício. Toda decisão tem consequências. E a consequência disso é você colocar o seu filho numa escola que tem muito brasileiros, onde ele vai ficar somente com brasileiros e talvez vai ter um programa bilíngue no qual ele vai aprender em português. Ele vai crescer com uma deficiência grande no inglês. Isso, com certeza. E aí, para você que... E eu já vou dar um spoiler aqui já, para você que é psicóloga, né? Qual a consequência disso para um jovem no futuro? Então, a consequência é porque ele demora a assimilar culturalmente aonde ele está. E ele não sofre aquele choque cultural, porque acaba que ele fica na escola... Se ele tem que sentar junto com a criança que só fala inglês, se ele está numa sala com as crianças falando inglês, o cérebro dele vai sofrer no começo. Mas vai pancada. Mas ele vai ser obrigado a desenvolver. Ele vai ter que criar... neurônios, ele tem que arrumar um passo, ele vai ter que se virar, porque ele tem que comer, ele tem que fazer o dever, ele tem que se desenvolver. Então, para a criança, o difícil é o que se torna melhor para frente. Então, ele tem que sofrer aquele baque de estar ali no meio de crianças, né, falando a outra língua, para ele poder aprender, porque senão para ele fica muito cômodo. E o cômodo, ninguém aprende com o cômodo. E é por isso que eu falo muito para você, pai e mãe, da importância de
pensar muito bem aonde que você vai escolher o seu endereço de residência. Não só vai ter esse impacto emocional no seu filho, no desenvolvimento psicológico dele, no desenvolvimento emocional, no desenvolvimento de conhecimento, de relacionamentos, porque teve uma estatística recentemente que disse o seguinte, que 60% da definição do sucesso do futuro do seu filho está vinculado com a comunidade que ele cresce, o network dele. Essa influência do network nos seus filhos é maior do que a educação que eles recebem em casa. Com certeza. Loucura isso, né? Porque a verdade, por mais que as pessoas não queiram, a gente é produto do meio. Então, assim, muitas vezes a pessoa fala assim... Minha avó falava muito esse trem, né? Isso. De quem tu andas, que eu direi quem tu és. Isso. A Vera se a tava gente certa. hoje, se a gente hoje ficar, certa, se a gente ficar olhando o que os nossos avós nos falavam, talvez a gente teria aprendido muito mais. Porque outro dia eu vi um rapaz, um grande coach aí, não consigo me lembrar o nome dele, ele falando assim que as pessoas procuram ele e a primeira coisa que ele pergunta é assim: você tem escutado seu pai, sua mãe, o que seus avós te ensinaram? Ah, não, eles estão retrógrados, não sabem de nada. E aí você quer escutar de mim? Você quer pagar para escutar de mim? Então, muitas das vezes, assim, eu vejo pais e vejo filhos, né? Muito mais pais, porque geralmente é os pais que me procuram no meu consultório. Então, assim, eu vejo eles me procurarem e eu falo assim, mas você tem conversado com seu filho? Ah, meu filho fica trancado dentro do quarto. Abre a porta. Não tem relacionamento. Então não tem. Não olha no olho. Não olha no olho, contato. não tem relacionamento, não tem contato. Então, assim, as crianças ficam muito a par. Sim. Então, assim, tem que escolher mesmo o convívio e onde seus filhos têm que estar. Tem. Isso faz uma grande diferença. E a gente vai chegar lá, então você já sabe aonde que essa goiana chegou. Ou seja, ela é psicóloga. Agora eu quero saber como que ela saiu da high school de Nashua, aprendeu inglês e quando que você decidiu voltar a estudar? Porque você conheceu seu marido. Você conheceu seu marido quando? Foi, eu conheci meu marido, eu cheguei em maio, e em outubro, numa festa de Halloween, que eu nem festa ia, mas não sei como fui parar nessa festa na casa dele. E meu marido é 12 anos mais velho que eu. Então faz a matemática quantos anos ele tinha quando eu o conheci. Então, era uma pessoa... Ele é mineiro. Mineiro valadarense. Bom demais. E aí eu conheci, mas assim, não rolou interesse nem da minha parte, nem da parte dele. Aquela coisa assim. E o rapaz onde a gente morava, trabalhava com ele. E ficou pra mim assim, aquele rapaz não para de perguntar por você. E aí virava pra ele e falava assim, aquela moça que mora na minha casa não para de perguntar por você. O cara foi o matchmaker. Foi bem matchmaker, sendo que eu nunca perguntei por ele e ele muito menos por mim. Foi bem aquele matchmaker que ficou com... Plantou a sementinha do mal ali dos dois lados. Mal, foi. Aí é que tá, né? O poder da mente. O poder da mente. Funcionou, né? E aí, o que deu? E aí, o que deu? Que ele me convidou pra ir pro cinema. Assistir Toy Story. Toy Story. Aí a minha mãe falou assim, gente, esse mineirinho, eu já conheço essa história. Quer te levar no escurinho do cinema. Ele tá de interesse. Um homem velho daquele, você é uma menininha nova. Aí eu falei, mãe, eu até que tava querendo esse interesse. A pessoa tava aqui, né? Tô aqui, você tá lá, né? Por que não, né? Vamos lá. E fomos numa matinê, né? Achei super romântico a matinê do Toy Story, porque eu não sabia falar muito inglês. Então eu achei bem simpático da parte dele me levar para assistir um filme de criança, porque o entendimento era fácil. Sim. Né? Mas depois eu fui saber também que era porque era mais barato. Mas essa parte você deixa ele contar. Mas aí fomos ao cinema, ele super romântico, abriu a porta do carro para mim entrar, né? Todo cavalheiro, que depois também eu fui saber que a porta estava estragada. Então, assim, não era tão cavalheiro assim. Ele é cheio de 91. O negócio deu sorte Foi sorte. E aí, estamos aí também, casados desde então. Nossa, que legal. E aí, vocês estão casados até hoje? Até hoje. Quantos filhos? Temos duas meninas. Duas meninas? Isso. Qual que é a idade delas? Uma tem 18, a Gabriela, e a Giovana com 14. Uau, que legal. E aí, pra você ver, né, que nada por acaso. Nada por acaso. Talvez por isso que eu tinha que ir pra Nashua, né? E aí, você conheceu ele, e aí vocês começaram a namorar? Não, aí começamos a namorar e... E ele te incentivou a voltar a estudar? Como é que foi essa pegada? Não, a minha mãe achava que eu tinha que ir embora, que não tinha que ficar perdendo meu tempo com ele, que ela queria que eu tivesse casado com um americano, e toda aquela confusão. E ele comprou um business em Abington com o irmão dele. E ele mudou para lá. E estava muito difícil, eu aqui, ele lá. Eu acabei indo morar com ele, a gente casou.
E eu falei para ele do meu sonho, né, de sempre voltar a estudar. E ele sempre me apoiou. Isso, eu estava até vendo você conversando com o pessoal que estava conversando anteriormente, de você ter uma pessoa do seu lado que te apoia, sabe? A diferença que isso faz. Então, assim, quando eu falei para ele que eu queria voltar a estudar, e ele tinha acabado de abrir um business, e eu falei com ele assim, não, mas a gente dá um jeito, a gente casou, mas não temos filhos ainda. Então, aí ele falou, não, tá bom. Aí eu comecei a ir para a escola. Aí foi quando eu fui quando a gente morava em Edmonton, eu fui para o Massasoit, que é um community college perto de casa. Sim. Comecei a fazer alguns cursos e chegou o problema do documento, né? Que legal. É. Aí você descobriu que dava tilt. Aí eu descobri que eu não poderia continuar estudando, porque faltava o danado do documento. E o meu marido tinha só green card. Então, ele podia dar entrada para mim, mas podia demorar. Eu falei, então talvez não é para mim estudar, vamos largar esse trem de mão. E aí parei. Aí quando ele fez a cidadania, minha cidadania também saiu bem rapidinho. Aí eu falei para ele, não, peraí. Aquele sonho que estava guardado na gaveta, agora eu não tenho desculpa. E esse tempo todinho você fazia o quê? Você trabalhava de quê? A única coisa que eu não fiz aqui foi house cleaning. Mas do resto, trabalhei em restaurante, trabalhei em Dunkin' Donuts, trabalhei em McDonald's, trabalhei... A minha mãe tem salão. Sempre no food industry mesmo. Sempre assim, isso. Porque eu acho que eu nunca quis entrar para house cleaning, porque todo mundo fala, ganha muito dinheiro, depois você não consegue sair. E eu nunca gostei de limpar a casa. Então eu falei, não vou entrar, porque depois vai acabar me afundando ali. Sim. Então, assim, não era isso que eu queria. Eu não queria montar um schedule, montar um negócio e depois aquilo lá ser a minha vida, ser a minha prisão. Não, e não tem nada de errado. É muito bom essa oportunidade. Muita gente que monta o schedule, eu sempre falo para você, tá? Você criar um schedule, para quem está acompanhando a gente do Brasil. E o que é um schedule? Schedule é uma empresa de limpeza residencial ou comercial que tem vários contratos de limpezas semanais, ou seja, em um dia essa pessoa visita 2, 3, 4, 5 casas para fazer limpeza e são receitas recorrentes, porque toda semana, ou todo mês, ou toda quinzena você volta ali. O maior problema que eu encontro com donas de empresas de limpar casa, que elas falam as patroas dos schedules, é que elas não têm empresa. Elas não têm empresa. Elas são funcionárias da empresa delas. Das empresas delas, elas são escravas da empresa delas. Elas não conseguem sair do operacional. Isso. E a empresa dela não tem marca, não tem imagem, não tem nome, não tem uma empresa registrada e não tem seguro também. Não tem uma estrutura. E a receita dessa empresa não passa pela conta, não paga imposto. Então, não estou falando que todas, ficam no anonimato. Qual que é a consequência disso? A consequência disso é a simples coisa que é. Era para mim que eu queria outra coisa diferente. E eu continuei assim, estudando. E aí eu me formei no Massasoit, comecei a trabalhar nessa clínica comunitária que eu trabalho até hoje, que é o Brockton Neighborhood Health Center. E lá como intérprete, entrei lá como intérprete médico para português, espanhol. Lá a gente trabalha com uma comunidade muito grande de cabo-verdianos também. Mas o mais legal, o que eu estou escutando aqui, se você não prestou atenção, volta e escuta de novo o seguinte. Ela já sabia que ela queria estar na área médica. Era fato isso. Era o que eu queria fazer. Não queria ser empreendedora, não queria ser dono de meu próprio negócio. Eu queria fazer a diferença na vida das pessoas através de algo no field de medicina. É o que eu estou escutando. Tô certo? Tá certo. E aí foi o que você correu atrás. Foco. Então, outro fator que leva o imigrante a ter sucesso na terra do Tio Sam, além da educação, que foi o que ela correu atrás, é foco. Você estava focada. Sim. Você não ficou pulando de galho em galho. Não, eu sempre fui focada, eu sempre soube o que eu queria fazer. Às vezes teve alguns, né, que os americanos falam os derail. Eu tive algumas coisas, né, paralelas, mas assim, sempre, igual sempre numa clínica, sempre no hospital, sempre ajudando, que sempre foi o que eu sempre queria fazer, né? Que a gente estava conversando muito sobre isso offline, conversando sobre o ajudar, o fazer a diferença na vida de uma pessoa. Sim. E sempre foi isso que eu busquei, né? Não só me suprir financeiramente, não só me suprir os meus desejos, mas o que eu poderia fazer de retornar para a comunidade, o que eu poderia fazer para ajudar o outro. Porque o ajudar o outro, pelo menos para mim, na minha percepção, você dorme tão, assim, tão prazeroso, é um prazer tão grande, imensurável, de você poder ajudar uma pessoa. Não tem preço. É por isso desse podcast, é por isso que a gente está aqui hoje gravando para levar para vocês esse pouquinho de conhecimento que é possível, né?
Então, para a mulher que está aí, que não se identifica com essa parte de empreendedorismo, que não se identifica com essa visão que é o que todo mundo tem. Ah, você veio para cá, você é brasileiro, você tem que fazer isso. O que você fala para ela? Ninguém tem que fazer nada. Eu acho que você tem que fazer o que você quer, o que te dá prazer. Às vezes você se precisa, né? Você tem a precisão, porque às vezes eles podem pensar para mim, é fácil, você tem documento, é fácil, você já está aqui há tantos anos, como que eu acabei de chegar, recém-chegada, eu vou poder fazer o que eu quero? Tudo bem, o que você tem que fazer? Você tem que pegar e ter um projeto, porque eu acho que você fala assim, não, tá bom, eu vou ser house clean, eu vou ser helper por algum período de tempo. E depois daquele período de tempo, com aquele dinheiro que eu ganhei, eu vou investir em mim. Com aquele dinheiro, tipo assim, eu vou fazer isso por 1 ano. Depois desse tempo, eu vou fazer alguma outra coisa. Sim. Porque o que eu vejo as pessoas aqui, que elas falam assim, eu não consigo ir sair. Mas você buscou alguma coisa para você sair? Você fez um projeto de vida? Ou você pegou aquele dinheiro que você ganhou naquela semana e você pegou e foi no final de semana e ficou bancando de milionário, ficou bancando de rico? Você fez aquele dinheiro, você pegou e investiu? Você pegou, ganhei 500, 600, eu tirei 200 e coloquei on the side e tipo assim, me sacrifiquei por 1 mês, 2 meses, 1 ano, para depois eu poder aplicar num curso, para eu poder fazer. Porque existem cursos aí que não requerem documentação. Não, e outra, não só isso, né? Tem uma coisa que chama Coursera, já viu falar? Coursera.com. Coursera, você vai ali hoje, você faz vários cursos. Cursos online. E assim, hoje tem uma coisa que chama o solopreneur. Isso. Já viu falar dessa terminologia? Já. O solopreneur é uma forma de você financiar o seu sonho. Tô com a produção aqui, ó. Quantos anos, produção? Fala aí. Quantos anos? 21. Produção é autossuficiente hoje em dia. Tá aprendendo como que faz vídeo, como que edita vídeo, pra quê? Pra segurar as pontas dele enquanto ele termina a faculdade. Então, o jovem hoje em dia, cara, é difícil, Não é mas fácil. Você tem que se reinventar. Não foi fácil. Sempre não foi fácil pra difícil, mim, né? não foi fácil pra você, não é fácil. Não é fácil, entendeu? E correr atrás dos nossos sonhos, eles não são fáceis. Mas quando você conquista, eu tava dirigindo pra cá e pensando, sabe? Que hoje eu conquistei, eu cheguei a lugares que eu nunca... Lá no Conjunto Riviera, na Rua 10, quadra 20, lote 3, pensava. Você acha que algum dia eu lá, brincando, como se diz, de calcinha, lá na rua, sentada na beira da calçada, indo na feirinha comer pamonha, comer uma tortinha, eu pensava que eu ia estar aqui dia 10 de junho recebendo meu mestrado? Não ia. Não é uma coisa assim que correr atrás dos nossos sonhos, ele é sem limite. A gente nunca imagina, né? Teve um dia que caiu a ficha pra mim. Eu formei na Tufts University aqui em economia, fui pro Morgan Stanley em São Paulo, trabalhar na mesa lá, ralei pra caramba, 7 dias na semana. O que eu encontrei na mesa do Morgan Stanley, que a única pessoa que tava no escritório 7 dias na semana era o cara do cabeça do escritório, Javier Martínez Serdão, o Executive Director, tava ali 7 dias na semana. Um outro estagiário da quebrada, um moleque que vinha de longe mesmo, um moleque que aprendeu inglês trabalhando no McDonald's nos Estados Unidos, e aquele estágio pagava a qualidade de vida da família dele todinho. Ele hoje ele sustenta, acho, literalmente a família inteira, o cara é muito foda. E eu voltei para os Estados Unidos. E aí eu tive esse momento quando eu fui trabalhar num asset, e um dia eu sentei na Park Ave, Nova York, no Tower da Agora, que é o braço do Bradesco. Tava conversando com o Luiz, e o Luiz trocando um bate-papo bem legal, uma conversa bem legal, ele perguntando sobre, né, umas estratégias do Bradesco nos Estados Unidos. Para um cara de 28, 29 anos de idade, eu olhava para o vidro de trás, ali o Park Ave, e aí caiu aquela ficha. Falei, não, cara, aquele moleque pé de Todd. Saí de onde eu saí, tô aqui. E aí você passa para hoje, né? Assim, as coisas que a gente consegue conquistar e a diferença, o impacto que a gente faz na vida das pessoas. Porque para mim nunca foi sobre mim. Foi sobre o meu legado. Eu trabalhei com o Deval Patrick na reforma do plano de saúde para todas as escolas públicas do estado, que impactou o Massasoit. Na época que você foi para o Massasoit, você já tinha Blue Cross Blue Shield. Isso. Antes disso, não tinha. Não tinha. E foi um dos projetos que eu trabalhei. Fui um de 2 alunos que trabalhou nesse projeto, porque uma amiga minha sofreu um acidente de bicicleta e eu enchi o saco do governador naquela época até ele reformar o plano.
E esse é o propósito. Ele fala assim, cara, é possível. Não é porque eu sou encardido, não é porque eu sou bilíngue, não é porque... E tem racismo? Tem. Tem sexismo? Tem. Tem machismo? Tem. Cara, tem tudo. Mas aí o que tá? Eu vou preocupar no negativo ou no positivo? Não, A minha filha sempre fala assim, mãe, você é muito positiva, você sempre está pensando do lado positivo das coisas. Porque se a gente ficar pensando, eles falam daquela coisa do copo vazio, do copo meio e o copo vazio, aquela analogia dos copos, né? Do copo meio cheio e meio vazio, obrigada. O que você vai olhar? Né? Que ele está meio vazio ou que ele está meio cheio? Então, assim, eu sempre sou muito grata. Eu falo, a gente estava conversando aqui antes, e eu conversei assim, o tanto que a gente que veio de onde nós viemos, que a gente é grata de onde nós chegamos. Sim. E eu queria, assim, mais pessoas chegando nesse patamar que estamos. Não só por estudar, mas de empreendedorismo, de ter deixado um legado. Mas a gente tem muito, mas muito igual você, tá? Igual o nosso último podcast com o Jonathan aqui. E foi o intuito de eu criar esse projeto aqui. Porque essas histórias não são contadas. Não. E eu tenho muito orgulho de ter tirado esse tempo hoje para conversar com você. Conta pra mim, quando que você teve aquele... falou assim, é isso que eu quero pra mim, psicologia. Então, como eu te falei, quando eu voltei à escola, eu queria fazer enfermagem. Até essa grande amiga minha que mora em Orlando, ela é enfermeira, ela é nurse practitioner. A gente começou a ir para a escola juntas. Só que eu peguei... Aí eu fiquei grávida da minha segunda filha, tinha que dissecar um gatinho e aquela coisa, e que trem me deu uma agonia. Ela continuou, igual eu te falei, hoje ela é nurse practitioner, e eu falei, não é para mim. Aí eu tirei aquele semestre off e não voltei para a aula de anatomia e fisiologia. Não voltei para o meu gatinho. Porque não era para mim. Eu falo assim, quem não deu conta de dissecar o gato não vai dar conta de dissecar um cadáver. Não. Então, e eu peguei, já trabalhava como intérprete, e eu falei, gente, tá aí. É isso que eu quero para mim. Conversar com as pessoas, como diz meu marido, você paga para conversar. É isso que meu marido fala. As pessoas te pagam para conversar. Mas é muito importante. Então, assim, porque é isso que falta. Eu acho que falta conexões. A nossa sociedade hoje, não só entre os brasileiros, eu acho que muito mais os brasileiros, que a gente é muito carente, eu acho que falta isso, falta conexões. E meu foco não é só psicologia, mas é psicologia infantil. Eu trabalho com crianças e adolescentes. E hoje eu trabalho na área de pediatria, na clínica. Legal. E principalmente pós-pandemia, eu acho que foi uma população que sofreu muito. Sim. Então, assim, quando me deu aquela coisa para psicologia, eu voltei para a escola, tinha terminado meu bacharelado, deu aquela coceirinha, voltar a estudar de novo. Aí voltei e terminei o meu mestrado e quero fazer mais uns cursos de aperfeiçoação. Meu marido fala assim, vai estudar até cair os dentes, talvez. Eu acho que essa área sua é fundamental, né? Eu brinco muito que, como gestor, se eu pudesse voltar na Tufts, eu fazia Early Childhood Development com estatística. Isso. Não, porque Early Childhood Development é pedagogia para vocês aí no Brasil. Pedagogia, Para ser gestor, você tem que estudar pedagogia, porque você está lidando com ego, crianças, birra. Eu quero. Por que ele tem e eu não? Mas por que fulano ganha mais do que eu? Mas... ser gestor é isso. É tipo, meritocracia, isso, porra, vambora. Meritocracia entendeu? Mas fulano, eu falei, foca no seu. Não, e o engraçado, assim, porque eu tenho meus clientes na clínica... Eu tenho 102 filhos, só pra te dar ideia. Até os meus sócios, é igual criança. Não quero mais, tô cansado. Falei, filho, tira umas férias, deita, você quer um abraço? Vem cá, vem, respira. Mas é isso que eu te falo, eu acho que as pessoas são muito carentes. Porque eu trato as crianças, mas muitas das vezes eu passo muito mais tempo com os pais. Sem dúvida. E se os pais são separados, então, aí é assim, a mãe me passa o WhatsApp do pai, aí eu tenho que ficar conversando com o pai, com a mãe, tipo assim, mediando, sendo que, na verdade, o meu paciente é a criança. Isso aí. Esses pais... Você trabalha muito com pais brasileiros ou pais americanos ou pais em geral, hispano? Qual que é o seu foco hoje? Eu trabalho com pais no geral. Fora da clínica, somente com pais brasileiros. Porque o meu plano, assim, o meu projeto é abrir uma clínica para mim, né? Só que com as leis, as coisas, assim, eu quero fazer as coisas muito certinho, como você falou. No estado de Massachusetts é quase que impossível. Você tem que abrir em New Hampshire, Rhode Island.
Ai, não. Não. Mas é, tipo assim, Ou virar doutorado. Isso. Mesmo assim, ainda é um projeto... Mas a gente... Projetos a gente tem, né? Sonhos sem limites. Esse estado aqui é um estado complexo. É muito complexo. Mas aí hoje eu trabalho na clínica, geralmente eles me procuram, porque na clínica eu sou Behavioral Health Clinician. Eu trabalho com as crianças que vêm e a maioria das que tem um bom seguro, a gente transfere eles para fora da clínica. Eles não ficam no meu caseload, eles não ficam comigo como a psicóloga deles, como dizer. Mas a gente faz meio que um bridge, assim. Qual que é a sua mensagem para aquela mãe que não aceita que o filho precisa de ver um terapeuta? Porque tem muita mãe aí que estuda, né? Tem. Mas a minha mãe era uma dessas, tá? Mas a minha? A minha era dessa cacete. A minha psicóloga, eu falei pra minha mãe uma vez que eu queria me matar, ela correu atrás de mim com a faca. Ela falou, não, antes de você se matar, eu vou te matar primeiro. Eu brinco, então. Eu criei um plano funerário. E a minha piada é o seguinte. Se eu morrer lá fora, minha mãe me mata. Literalmente. A minha era dessa também. É. Eu lembro que uma vez eu tava chorando, ela pegou um caroço piqui, ela arrumou na minha cabeça. Ficou assim, ó. Eu fiquei carimbada de piqui. Não, minha mãe é bruta. Uma vez eu fui correr da minha. Se a gente for contar essas histórias... É um podcast só de falando mal da mãe. Os traumas de infância. E os traumas de infância, que é o que eles trazem pro meu consultório. E é igual eu te falei, aí eu acabo tratando a mãe, o marido atual ou o ex e a criança. Só que para mim é uma carga muito grande, porque eu tô ali para tratar a criança, mas não tem como fazer o detach, não tem como você... Não tem, porque você dá o que você recebeu, né? E os filhos são reflexos dos pais. Sem dúvida. O cachorro é reflexo do dono, por que o filho não é reflexo do pai? Não, cá entre nós. Cara, genial. Você conseguiu transformar a sua vida saindo da Salgado para fazer direito, para fazer terapia hoje nos Estados Unidos, é sensacional. Por que você faz o que você faz hoje? Eu acho que pela necessidade, pela ajuda. Eu gosto de ver o resultado. Eu acho que eu vejo de mim como eu era e como eu cheguei, e eu queria isso. Eu acho que por isso que eu gosto tanto de trabalhar com crianças e adolescentes, porque você planta ideias, você planta sementes, você planta o querer, o poder, você poder chegar. Igual eu te falei, que hoje eu terminei um grupo de adolescentes, a gente tem um grupo 2 vezes na semana, que ele é a gente que desenvolveu, eu que desenvolvi os flyers, fiz o treinamento com o Departamento de Public Health, o DPH, e é um grupo de prevenção e de fala muito da legacy, do que essas crianças vão deixar, de o que elas têm que fazer. Então, eu adoro trabalhar isso neles, principalmente porque são crianças de filhos de adolescentes, são de filhos imigrantes. Então, assim, hoje, o grupinho que eu tinha hoje eram 14 crianças, todos filhos de brasileiros. Qual idade? São de 10 a 14. Uau. A gente tinha um de 15. É muito importante essa idade, sabia? E todos filhos de brasileiros. Uau. E todos eles são um programa de 6 semanas. E depois de 6 semanas... E lá em Brockton? A gente faz Zoom virtual. Se um dia você precisar de mentor, eu sempre brinco, estou disponível. Acho sensacional esse trabalho seu. Ai, nossa, e é muito gratificante. Igual hoje a gente terminou, eles receberam o seu certificado, aí eles já ficam perguntando quando vai ter novo. Ai, tia Lorena, dá seu número e tal. Porque, assim, eu queria pegar todos para ser meus pacientes, assim, sabe? Para continuar esse trabalho de ter algum lugar que eu pudesse, essas crianças pudessem vir e que a gente pudesse, continua, mesmo que você não tenha um documento, estude. Tem um grupo que você que chama Share Your Love. Você já conheceu a Débora? Já, nós fizemos DPH juntas. Nós fizemos treinamento juntas, eu e a Débora. Tem um trabalho muito legal. Eu não mais conectei com ela. E outro muito bom também é If You Foundation. Já viu? Da Maristela. Fê. Não, da Fê. Fernanda Pontes. Não, da Fernanda não. Eu conheci o da Maristela. Vou te conectar você com a Fê. Fê, inclusive, quando a Fê vir aqui pra Boston, se você tiver a oportunidade de assistir esse vídeo, eu quero você aqui, hein? Você e o Diogo Boninho aqui sentado comigo um dia ainda. Mas, é uma ONG sensacional o trabalho que a Fê faz, e Feel Foundation muito bem gerenciada. Faço parte da ONG, sou um dos contribuintes também. É muito importante. Eu acho que assim que a gente tem que começar a voltar um pouco para esses jovens que muitas das vezes não tiveram opções de vir para cá. Eles vieram porque os pais arrastaram. Eu sou o exemplo vívido disso. Eu só sou o que eu sou hoje porque um americano, uma família americana, quase que me adotou praticamente. Eu sou uma criança adotada. Sim, até hoje. Meu pai, o meu irmão mais velho.
ele que me ajudou a voltar a estudar, ele que me guiou, ele que abriu as portas pra mim. O Chuck Joyce de Winchester. Uhum. Então, e um dia eu perguntei pra ele, falei, Chuck, como que eu vou te pagar? Ele falou, um dia você vai achar um Thiago lá fora, você vai fazer o mesmo. Uhum. Tá aí o resultado do João Felipe, né, do João Vitor sentado aí hoje, vários outros jovens igual a mim. Que você vai se encontrando e você vai multiplicando. E esse trabalho seu tem um leque gigante. Não, eu gostaria de ter encontrado, né, uma pessoa que me... Porque eu falo assim que eu fui... Hoje eu converso com a minha filha agora que vai entrar no college, no tanto que ela até quer ir lá no Massasoit também. Ela falou, mãe, você foi lá, é pertinho de casa. Eu falei, it's ok, filha, é uma ótima escola. E... Não tem nada de errado de ir para um community college. Eu mas fui pro muitas Bunker Hill. muitas das crianças, elas têm um pouco de vergonha, assim, né? Eles ficam um pouco Pode contar um segredo? Quando você pega o diploma final... É o que vale. Não mostra onde você começou. Não. Não mostra. E nem mostra suas notas também, né? Ninguém tá querendo saber. Não, vou consertar aqui. Eu sou muito competitivo. Minha filha também. Eu sou muito competitivo. Então, assim, as suas notas refletem o seu engajamento. É isso. Abaixo de 3.5, você não tem vergonha na cara. Então, se você estiver escutando isso aqui, se você tiver um GPA abaixo de 3.5, não, graças a Deus, volta lá e tá tira acima. aquele C de novo seu e refaz ele, né, João Vitor? O que acontece com o GPA quando você faz o C de novo? Ele sobe automaticamente. Quando você tira uma nota abaixo de B+, um B, significa que você nem tentou. Nem tentou. Porque se você for lá conversar com o professor, ser brasileiro, dar um jeitinho, automaticamente sobra até um ponto. Não, eu falo assim, mas assim, eu passei com honors, aquelas coisas tudo. Não tô falando você, mas eu falo pra depois, quando você forma, o seu primeiro emprego, as notas é importante ainda. Depois do seu primeiro emprego, é track record. O que você entrega? Me entrega isso. Entendeu? Qual que é o resultado? Porque aqui, tem muito burro com atitude e vários diplomas. É o que tem. E como? Você pega o certificado da pessoa ali, tem Sigma, capa, não sei o que, belt de não sei o que, já fiz coaching com fulano, não sei o que, com o Beltrano. O cara vai te entregar vral, nada. Aí você pega a outra que tem um community college, uma vontade intensa de aprender que vai até mais tarde. Não, quando eu terminei... Eu fui contratada na clínica já para trabalhar como psicóloga antes de eu ter pegado o meu diploma. Eu já estava trabalhando com as outras, porque no meu departamento eu sou a única que fala português e espanhol. Então vamos encerrando aqui agora com uma coisa. Olha para a câmera aqui e fala qual que é o tamanho da demanda de psicólogo clínico bilíngue português e espanhol que existe hoje na terra do Tio Sam. É gigante. Tipo assim, não temos Lorena suficiente para atender a demanda. O meu telefone, eu não tenho um dia que eu passo sem receber uma mensagem de gente procurando. E muitas das vezes eu não posso, porque eu tenho ainda meu compromisso com a clínica e eu não posso pegar mais pacientes. Mas assim, não tem um dia. E lá na clínica também, a gente tem uma lista de espera hoje de 6 meses a 1 ano para ter atendimento. Pois é. E se você escutou isso aí, se o seu filho, a sua filha tem esse sonho, apoia, dê o apoio, conecta, né, com a doutora aqui, entra em contato, comunica, pergunta como que faz, segue ela no Instagram, segue no LinkedIn, se conecta. E assim, eu na minha página também, eu tento, por mais que eu não possa atender toda a demanda, mas eu tento colocar todos os dias alguma coisa, coloco dicas, faço share de páginas de pessoas que às vezes estão dando alguma dica. Porque muitas das vezes o conhecimento, às vezes você não pode esperar, às vezes não pode, mas alguma coisinha que você aprender no seu dia a dia, eu sei que não supre ter um psicólogo, não supre uma terapia, mas às vezes já é uma mudança de pensamento. Não, começa assistindo vídeo no YouTube, né? Isso. De profissionais bons. TED Talk em português. Adoro TED Talk. Né? E aí depois você parte para livros. Né? Não consigo ler, Thiago. Escuta, porra. Tem como escutar livro, escuta, caramba. Não, pelo amor conhecimento de Deus. é tudo. Conhecimento é vida. Não tem como você chegar em lugar nenhum sem ter lido um livro, mesmo que seja, igual você falou, hoje em dia tem a praticidade de você. Tem que ler, larga de mão da novela todos os dias, do Facebook, do olhando a vida do outro, das redes sociais, tipo assim, dedica
Dedica um tempo de qualidade com seus filhos. Dedica um tempo de qualidade para você, lendo um livro, aprendendo alguma coisa e tentando ser cada dia melhor. Sim. E a pergunta que eu faço para você aqui agora no final é assim, eu tô assim, encantado com essa história sua. 2 goianos em seguida, um logo em seguida do outro. 2 histórias completamente diferentes. 2 histórias que cada uma com a sua beleza. Para quem sai de onde a gente saiu, chegou onde a gente chegou, a gente tem uma percepção de riqueza, de rico, completamente diferente. Isso é verdade. Principalmente você que já americanizou, né? Quando você pensa em riqueza hoje, em wealth, não é riqueza da forma brasileira, mas wealth, que é a riqueza americana. Qual que é a definição de riqueza para você? A definição de riqueza para mim hoje seria esse sonho americano, da gente ter uma família, de eu ter os meus filhos e de eu poder, com o meu trabalho, fazer o valer, assim, poder ajudar as pessoas, poder fazer com que outras pessoas podem ter uma família, né, saudável, que essas crianças possam um dia chegar onde elas querem chegar, se elas querem empreender, se elas querem estudar, que elas busquem, que elas não se estão limitadas. Então, eu acho que a minha riqueza é o legado que eu tenho deixado, do que eu posso fazer e do que eu posso contribuir para um mundo melhor, para uma comunidade melhor e para a nossa comunidade, né? Que eu tenho muito orgulho de ser brasileira. Sim. E eu tenho muito orgulho de poder ajudar os nossos brasileiros, de poder facilitar a vida deles de alguma maneira. Porque muitas vezes eles chegam para mim não só procurando uma saúde mental para os seus filhos, às vezes procurando por algum recurso, igual agora com esse negócio da carteira, às vezes precisa conectar com uma escola, às vezes quer colocar o filho para fazer algum tipo de esporte. Então, assim, de uma maneira, eles vir para mim e me ver como uma luz. Né? Porque às vezes eles estão numa escuridão, às vezes estão num túnel, estão buscando uma ajuda. Quando eles chegam, que olham na minha cara, às vezes assim, é um sorriso, é um abraço que você pode dar. Eu acho que isso é muito importante, que a nossa comunidade é muito carente. Eu acho que é muito carente e a gente tem muito para dar. Eu acho que todo mundo tem. Ou seja, em um resumo, deixar 1, 2, 3, 4 gerações emocionalmente melhor. Com certeza. É a sua riqueza. Isso é riqueza, de poder, né, contribuir para a saúde mental dessas crianças. Não, sensacional. E dessas famílias. Lô, quero te agradecer por ter tirado esse tempo da sua família. Obrigada a você. Nossa, que trabalho lindo, sabe? É muito bom quando a gente faz o que a gente gosta. Eu amo estar aqui. É muito bom a gente ter hobbies. E eu acho que é isso que falta nas pessoas. Porque elas ficam no corre-corre do dia a dia. Você lembra aquele quadrantezinho de lazer? Isso aqui é o meu lazer. Isso. Isso aqui é o meu joy. Eu falo assim que quando você acha que você gosta de fazer, ele não é um trabalho. Não. Sabe? Então, assim, o meu trabalho é o meu lazer. Assim, eu gosto. Eu gosto de conectar com pessoas, eu gosto de fazer conexões e, de alguma maneira, fazer a vida delas melhor. Hoje, pra mim estar aqui, eu deixei meus 2 pequenininhos, né? Não consegui colocar eles pra dormir. E, assim, é uma coisa que me dá prazer de estar aqui. Porque eu sei que, do outro lado, você que tá acompanhando aí, você cresce comigo, você cresce escutando essa história. A gente cresce escutando a nossa própria história. Com certeza. Porque o tempo todo a gente é ator da nossa vida. E muitas das vezes, assim, no meu trabalho, assim, eu ajudo tantas pessoas, eu faço tanto, assim, que às vezes eu fico assim... Na hora que vocês me convidaram para vir aqui, eu falei, uau, vou parar um pouco assim e refletir sobre mim, sobre a minha história. Que até no meu caminho de dirigir até aqui, me fez refletir. Eu não tinha lembrado, até eu olhar no meu calendário, que hoje estava fazendo 24 anos que eu estou aqui. E aí tem um livro para você, se você nunca leu, O Poder do Agora, The Power of Now. The Power of Now. The Power of Now, de estar presente. De estar presente. A respiração, o momento. Quantas vezes a gente entra no carro naquela correria, a gente não presta nem atenção no cinto de segurança que a gente está colocando. Mas isso aí é um debate para outra hora, porque, gente, aqui não tem como. Obrigado. Nossa, obrigada a você. Nossa, muito obrigada. Continua, tá? Outra goiana de sucesso aqui. São várias histórias e, gente, curte, comenta. Nossa, muito obrigada. Deixe seu feedback, divide. Se você tem um sonho de seguir carreira semelhante na área de healthcare, de médico, entre em contato com ela. E se precisar de alguma coisa, meu Instagram tá aí.
podem me procurar. Muitas das vezes eu não posso não ser seu psicólogo, mas eu posso, às vezes, ser um amigo. E se ela não conseguir responder, eu te falo um segredo. A probabilidade que você entre em contato comigo ou com ela e a gente está disponível naquele exato momento é muito pequena. Então, entre em contato várias vezes. Não é que a gente ignora, que às vezes o tempo não é conveniente. Então, não desiste, bate na tecla, comenta, curte, segue. E toda vez que você vê algo nosso que você gostou, divulga. Olha, é uma ação tão pequena da sua parte que faz uma diferença tão grande pro nosso canal, para mim, pro seu trabalho, né? Então, só curtir, comenta, divulga, já está me ajudando a manter esse projeto vivo para você. Aquele beijo. Quer adicionar mais alguma coisa? Não, só queria agradecer e isso mesmo, que as pessoas procurem mais ajuda, procurem o autoconhecimento e a gente tentar se ajudar uns aos outros. Sim. Se eu faço a minha parte, você faz a sua, já é duas pessoas. E desenvolvimento pessoal é fundamental. Você não é a pessoa que você precisa para o seu futuro amanhã. O que você quer amanhã precisa de uma pessoa nova. E é aí que a Alô entra. Muito obrigada. Obrigado, gente. Bora lá? This is the Thiago Prado Experience.